O relógio na parede da recepção da Global Tech Solutions marcava exatamente 6:30 da manhã, quando Maria Santos empurrou seu carrinho de limpeza pelo corredor de mármore polido do 23º andar. O prédio comercial, no coração de São Paulo, ainda dormia, envolvido pela névoa matinal que se misturava aos primeiros raios de sol, que tentavam atravessar as enormes janelas de vidro. Maria ajustou o avental azul marinho que usava há 15 anos naquela empresa. Aos 45 anos, ela havia desenvolvido uma rotina quase matemática. Começava sempre pelo andar da diretoria, onde o silêncio ainda reinava absoluto, permitindo que ela trabalhasse em paz, antes que o burburinho corporativo tomasse conta do ambiente. Seus passos ecoavam suavemente pelo corredor, uma sinfonia familiar que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Maria conhecia cada centímetro daquele lugar, desde a mancha de café que teimava em aparecer no tapete da sala de reuniões, até o barulho específico que a impressora do departamento financeiro fazia quando estava prestes a travar. Ao passar pela sala de reuniões principal, ela notou que as luzes ainda estavam acesas. Através da porta de vidro, pôde ver papéis espalhados pela mesa oval, copos descartáveis meio vazios e o quadro branco rabiscado com números e gráficos. Era evidente que alguém havia trabalhado até tarde na noite anterior. Mais uma madrugada perdida por aqui, murmurou Maria para si mesma, balançando a cabeça com uma mistura de compreensão e tristeza. Ela sabia bem o que era sacrificar horas de sono pelo trabalho. Enquanto organizava seus produtos de limpeza, Maria permitiu que seus pensamentos vagassem para casa. Paulo, seu filho mais velho, estava no último ano de engenharia civil e Ana, a caçula, cursava o 2º ano de administração. Ambos eram sua fonte de orgulho e motivação diária. Cada dia de trabalho árduo era um investimento no futuro deles, uma escada que ela construía degrau por degrau para que pudessem alcançar lugares que ela própria havia abandonado há muito tempo. O barulho do elevador interrompeu seus pensamentos. As portas se abriram revelando Amanda Costa, a tradutora oficial da empresa, carregando uma pilha preocupante de documentos e com olheiras evidentes. "Bom dia, Dona Maria", disse Amanda com um sorriso cansado. "A senhora chegou cedo hoje." "Bom dia, querida. Sempre chego neste horário", respondeu Maria, retribuindo o sorriso. Amanda era uma das poucas pessoas na empresa que a tratava com genuíno respeito. "Você que está saindo tarde demais. Isso não faz bem para uma moça da sua idade." Amanda riu, um som que soou mais como um suspiro exausto. "Tenho um projeto gigantesco para entregar hoje. Documentos em mandarim que precisam estar traduzidos antes das 9 da manhã para uma videoconferência com investidores chineses." Maria observou a jovem com atenção maternal. Amanda tinha a idade que Paulo teria se ela tivesse conseguido completar seus estudos na época certa, se a vida não tivesse forçado outras escolhas. "Mandarim é uma língua difícil mesmo", comentou Maria casualmente, voltando sua atenção para a organização do carrinho. "A senhora conhece?" perguntou Amanda, surpresa. Maria hesitou por um momento. "Só algumas coisinhas que se aprende por aí", respondeu vagamente, evitando elaborar. "Você vai conseguir terminar a tempo?" "Espero que sim. O diretor Mendonça deixou bem claro que se eu não conseguir, será o fim da minha carreira aqui." Amanda baixou a voz, como se estivesse compartilhando um segredo perigoso. "Ele disse que se eu não sou capaz de fazer o trabalho básico de uma tradutora, talvez eu devesse procurar outra profissão." Maria sentiu uma pontada familiar de indignação. Roberto Mendonça tinha o hábito de humilhar funcionários, especialmente aqueles que ele considerava facilmente substituíveis. Ela havia presenciado essa cena dezenas de vezes ao longo dos anos, sempre em silêncio, sempre invisível. "Não se deixe abalar pelas palavras duras, querida", disse Maria suavemente. "Às vezes as pessoas falam mais alto que pensam, especialmente quando estão sob pressão." Amanda assentiu, claramente tocada pela gentileza inesperada. "Obrigada, Dona Maria."
A senhora sempre tem uma palavra carinhosa. Após Amanda desaparecer no elevador, Maria continuou seu trabalho. Ela limpou metodicamente cada sala, cada mesa, cada superfície, mas sua mente estava ocupada com a conversa que acabara de ter. Mandarim. Fazia anos desde que ela havia usado ativamente seus conhecimentos em línguas orientais, mas ainda se lembrava da sensação das palavras fluindo naturalmente, da satisfação de construir pontes entre culturas diferentes através da tradução. Formada em letras pela USP com especialização em tradução simultânea, Maria havia sido fluente em 5 idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano e mandarim. Havia sonhado em trabalhar em organismos internacionais, em ser a voz que conectava mundos diferentes. Mas a vida tinha outros planos. A morte súbita de seu marido em um acidente de trabalho, quando Paulo tinha apenas 7 anos e Ana apenas 3, havia mudado tudo. As contas se acumularam. As oportunidades de trabalho na área de tradução eram escassas para alguém sem experiência prática. E Maria precisou aceitar o primeiro emprego que apareceu, faxineira na Global Tech Solutions. 15 anos se passaram desde então. 15 anos de madrugadas, de mãos calejadas, de invisibilidade social. Mas também 15 anos de dignidade, de sustento honesto para seus filhos, de pequenas vitórias diárias que ninguém além dela própria celebrava. Às 7h30, o prédio começou a ganhar vida. Os primeiros funcionários chegavam, o aroma de café fresco começava a se espalhar pelos corredores e o burburinho das conversas matinais criava uma atmosfera familiar de início de mais um dia de trabalho. Maria estava terminando de limpar a sala do diretor Roberto Mendonça quando ouviu passos apressados no corredor. Pela janela, ela pôde ver que o trânsito de São Paulo já estava começando a se intensificar, criando aquela familiar sinfonia urbana de buzinas e motores. A porta se abriu abruptamente e Roberto Mendonça entrou como um furacão bem vestido. Aos 38 anos, ele exalava a confiança de quem nunca havia enfrentado verdadeiras adversidades na vida. Seu terno italiano impecável, os sapatos de couro legítimo e o relógio suíço que custava mais que o salário anual de Maria eram símbolos de uma vida construída sobre privilégios herdados. "Ainda está aqui?" perguntou ele bruscamente, nem sequer olhando diretamente para Maria. Para ele, funcionários como ela eram parte da mobília, necessários, mas invisíveis. "Já estou terminando, Dr. Roberto", respondeu Maria educadamente, recolhendo rapidamente seus materiais. Roberto se jogou na poltrona de couro atrás de sua mesa e ligou o computador com gestos irritados. Ele havia chegado cedo porque sabia que o dia seria particularmente desafiador. A videoconferência com os investidores chineses da Blue Sky International estava marcada para as 9 da manhã, e o futuro da empresa dependia desse contrato milionário. Maria estava prestes a sair quando Roberto bateu o punho na mesa, fazendo-a dar um pequeno sobressalto. "Maldição!" exclamou ele. "Onde está aquela incompetente da Amanda? Já são quase 8 horas." Como se tivesse sido invocada, Amanda apareceu na porta, ofegante e visivelmente nervosa. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto carregava os documentos traduzidos. "Dr. Roberto, eu terminei as traduções", disse ela hesitante. "Sobre hora", retrucou Roberto, estendendo a mão impaciente. "Mas deixe-me ver isso." Maria, que havia parado discretamente próxima à porta, observou a cena se desenrolar. Ela conhecia Roberto bem o suficiente para saber que a explosão estava chegando. Roberto folheou rapidamente os documentos, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Após alguns minutos tensos, ele ergueu os olhos com uma expressão de fúria contida. "Isso está completamente errado", gritou, atirando os papéis na mesa. "Os termos técnicos estão mal traduzidos. A estrutura está confusa e tem partes que nem fazem sentido." Amanda empalideceu. Eu fiz o melhor que pude, senhor. O texto original era muito complexo e... "Melhor que pôde?"
Roberto se levantou bruscamente, sua voz ecoando pela sala. Eu pago um salário de tradutora para você, não de estagiária. Você tem ideia do que está em jogo aqui? O barulho havia atraído outros funcionários que se aglomeraram discretamente do lado de fora da sala, observando através da parede de vidro. Carla Rodrigues, a gerente de RH, se aproximou com preocupação evidente. Maria permaneceu imóvel, testemunha silenciosa de mais uma das explosões de Roberto. Ela podia ver que Amanda estava à beira das lágrimas, e sua indignação crescia a cada segundo. Senhor, tentou Amanda novamente. Se o senhor me der mais algumas horas, eu posso revisar. Mais algumas horas? Roberto riu sarcasticamente. A videoconferência é em 1 hora. Você arruinou tudo. Foi então que Roberto cometeu o erro que mudaria completamente o curso daquele dia. Olhando ao redor da sala e notando a pequena audiência que se formara, ele decidiu fazer um espetáculo da humilhação de Amanda. Vocês sabem o que é isso? Gritou Roberto, apontando para os documentos. Isso é o que acontece quando contratamos pessoas que não têm competência real. Qualquer um pode dizer que sabe traduzir. Ele então olhou diretamente para Maria, que ainda estava próxima à porta com seu carrinho de limpeza, e um sorriso cruel apareceu em seu rosto. Olhem só, disse Roberto, sua voz gotejando sarcasmo. Até a faxineira aqui poderia ter feito um trabalho melhor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria sentiu todas as cabeças se virarem em sua direção. Alguns rostos mostrando constrangimento, outros curiosidade mórbida. Roberto, empolgado com sua própria crueldade, continuou. Na verdade, que tal fazermos uma aposta interessante? Ele se virou completamente para Maria, seus olhos brilhando com malícia. E aí, Maria, você acha que consegue traduzir estes documentos do mandarim para o português melhor que nossa especialistas aqui? As palavras saíram de sua boca como uma provocação venenosa. Te dou o meu salário deste mês se você conseguir traduzir isso corretamente. A risada que ele soltou ecoou pela sala como o som de vidro se quebrando. Imaginem só, a faxineira salvando um contrato milionário. Maria sentiu o sangue subir ao rosto. Não pela humilhação. Ela havia desenvolvido uma armadura contra isso ao longo dos anos, mas pela injustiça flagrante da situação. Ali estava Roberto, um homem que havia herdado sua posição, zombando não apenas dela, mas de Amanda, uma jovem competente que estava claramente sobrecarregada. Todos os funcionários presentes permaneceram em silêncio, alguns claramente desconfortáveis com a crueldade da situação, outros aguardando para ver como Maria reagiria. Por um momento que pareceu eterno, Maria olhou fixamente para Roberto. 15 anos de silêncio, 15 anos de invisibilidade, 15 anos de competência escondida sob um avental azul. E então, algo dentro dela simplesmente disse: chega, aceito, disse Maria, sua voz clara e firme cortando o ar tenso da sala. O sorriso zombeteiro de Roberto vacilou por uma fração de segundo. O quê? Eu disse que aceito, repetiu Maria, dando um passo à frente. Aceito sua aposta, Dr. Roberto. O silêncio que se seguiu à resposta de Maria foi tão denso que parecia possível tocá-lo. Roberto Mendonça piscou várias vezes, como se estivesse tentando processar o que acabara de ouvir. Ao redor da sala, os funcionários trocavam olhares incrédulos. Você aceita? Roberto perguntou, sua voz perdendo parte da confiança arrogante de momentos antes. Sim, senhor, respondeu Maria com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Aceito traduzir os documentos, mas gostaria de deixar claro que não estou fazendo isso para humilhar a Amanda. Ela é uma profissional competente que está sendo sobrecarregada injustamente. Amanda olhou para Maria com uma mistura de gratidão e preocupação. Ela conhecia a faxineira há anos e sempre a respeitara, mas jamais imaginara que ela tivesse qualquer conhecimento sobre idiomas, muito menos mandarim. Roberto recuperou rapidamente sua postura desdenhosa.
A ideia de ser desafiado por uma funcionária que ele considerava inferior o irritava profundamente, mas ao mesmo tempo ele estava convencido de que sairia vitorioso dessa situação ridícula. Perfeito, disse ele, cruzando os braços. Mas vamos estabelecer algumas regras para essa brincadeira. Carla Rodrigues deu um passo à frente, claramente desconfortável. Roberto, talvez não seja apropriado. Não, Carla, interrompeu Roberto bruscamente. A Maria quer jogar, então vamos jogar direito. Ele se virou para Maria com um sorriso predatório. Você tem exatamente 40 minutos para traduzir estes documentos. Se conseguir fazer um trabalho melhor que a Amanda, eu realmente te dou meu salário deste mês. São 15 mil reais. Um murmúrio percorreu o grupo de funcionários. 15 mil reais era mais do que Maria ganhava em um ano inteiro. Mas, continuou Roberto, sua voz ganhando um tom venenoso, se você falhar, e tenho certeza de que vai falhar, você pede demissão na frente de todos, sem indenização, sem aviso prévio, sem nada. Maria sentiu um frio na barriga. Perder o emprego significaria não conseguir pagar a faculdade dos filhos. Significaria voltar à estaca zero aos 45 anos. Mas algo dentro dela, uma chama que havia ficado adormecida por 15 anos, se recusava a ser apagada. Aceito suas condições, disse ela firmemente. Maria, não, sussurrou Amanda, se aproximando dela. Você não precisa fazer isso. Eu posso tentar novamente. Maria colocou uma mão gentil no braço da jovem tradutora. Está tudo bem, querida. Às vezes na vida precisamos nos arriscar pelo que é certo. Roberto bateu palmas sarcasticamente. Que tocante! Bem, então vamos começar este circo. Ele pegou os documentos originais em mandarim e os estendeu para Maria. Aqui estão os contratos originais da Blue Sky International. São 40 páginas de termos técnicos comerciais complexos. Boa sorte. Maria pegou os documentos com mãos firmes. Ao ver os primeiros caracteres chineses, sentiu uma onda familiar de reconhecimento. Era como reencontrar um amigo perdido há muito tempo. Preciso de um computador e uma impressora, disse ela calmamente. Roberto apontou para o computador na mesa de Amanda. Use esse ali. Você tem 40 minutos começando agora. Ele olhou para o relógio ostensivamente. Enquanto Maria se dirigia ao computador, Roberto se virou para os demais funcionários com um sorriso zombeteiro. Pessoal, vocês não vão querer perder isso. Daqui a pouco vamos ver uma faxineira tentando fazer mágica com mandarim. Algumas pessoas riram nervosamente, mas muitos permaneceram sérios, claramente desconfortáveis com toda a situação. Carla Rodrigues balançou a cabeça com desaprovação, mas sabia que não podia interferir sem arriscar sua própria posição. Maria se sentou na frente do computador e abriu um documento em branco. Suas mãos pairaram sobre o teclado por um momento, e então ela começou a ler o primeiro parágrafo em mandarim. À medida que seus olhos percorriam os caracteres, algo extraordinário aconteceu. Era como se 15 anos de silêncio forçado fossem lavados de sua mente. As palavras em mandarim não eram apenas símbolos estranhos, eram conceitos vivos, ideias que ela podia moldar e transformar em português com uma precisão que a surpreendeu. Os primeiros minutos foram tensos. Roberto circulava pela sala como um predador, fazendo comentários sarcásticos para quem quisesse ouvir. Olhem como ela franze a testa, disse ele para um grupo de funcionários. Provavelmente está tentando descobrir como sair dessa furada. Tenho certeza de que ela vai desistir nos próximos 5 minutos, acrescentou para Amanda, que permanecia ao lado da mesa, observando Maria com crescente admiração. Mas conforme os minutos passavam, algo na postura de Maria começou a chamar atenção. Suas mãos se moviam pelo teclado com uma fluidez surpreendente. Ela não hesitava, não pausava para consultar dicionários online. Simplesmente lia e traduzia, lia e traduzia. Amanda foi a primeira a perceber que algo extraordinário estava acontecendo.
Ela conseguia ver a tela do computador por cima do ombro de Maria e ficou boquiaberta com o que viu. A tradução não era apenas correta, era elegante, precisa, capturando nuances que ela própria havia perdido. Roberto, sussurrou Amanda, mas ele estava muito ocupado fazendo piadas com outros funcionários para prestar atenção. 15 minutos haviam se passado quando o Dr. Fernando Silva, o CEO da empresa, saiu do elevador e se deparou com a cena inusitada. Aos 52 anos, Fernando havia construído a Global Tech do zero e tinha um instinto aguçado para situações problemáticas. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele, sua voz cortando através do burburinho. Roberto se endireitou imediatamente. "Doutor Fernando, que bom que chegou. Nós estamos resolvendo o problema da tradução de uma maneira criativa." Fernando olhou ao redor, notando a tensão palpável no ar, os rostos constrangidos dos funcionários e Maria concentrada no computador. Explicação. "Agora", disse Fernando, com a autoridade de quem não tolerava jogos corporativos. Roberto começou a explicar a situação, tentando apresentá-la como uma solução inovadora para o problema da tradução, mas Fernando o interrompeu com um olhar glacial. "Você fez uma aposta humilhante com uma funcionária e a colocou sob risco de demissão por causa de sua própria incompetência em gerenciar prazos?" perguntou Fernando, sua voz perigosamente baixa. Bem, a situação se desenvolveu naturalmente e..." Roberto gaguejou. "Silêncio!" ordenou Fernando. Ele se aproximou de Maria, que continuava trabalhando concentrada, aparentemente alheia ao drama que se desenrolava ao seu redor. "Senhora Maria, correto?" Maria levantou os olhos do computador. "Sim, doutor Fernando. A senhora não precisa continuar com isso se não quiser. Posso resolver esta situação de outras maneiras." Maria sorriu gentilmente. "Obrigada, doutor Fernando. Mas eu gostaria de terminar. Faltam apenas 15 minutos e o trabalho está fluindo bem." Fernando assentiu respeitosamente e se afastou, mas não antes de lançar um olhar que fez Roberto recuar instintivamente. Os últimos 15 minutos passaram em um silêncio quase religioso. Maria continuou traduzindo com uma concentração absoluta, suas mãos se movendo ritmicamente sobre o teclado. Alguns funcionários haviam se aproximado discretamente para observar, e todos ficaram impressionados com a fluidez de seu trabalho. Amanda estava praticamente hipnotizada. Ela podia ver que Maria não estava apenas traduzindo palavra por palavra, mas estava adaptando conceitos complexos, mantendo o tom formal exigido em documentos comerciais internacionais, e até mesmo melhorando a clareza de algumas passagens que estavam confusas no original. "Tempo", anunciou Roberto quando o cronômetro do seu celular disparou. Maria parou de digitar e se recostou na cadeira, respirando profundamente. "Terminei", disse ela simplesmente. Roberto se aproximou com um sorriso confiante, convencido de que encontraria erros grosseiros que validariam sua posição. "Vamos ver essa obra-prima", disse sarcasticamente. Ele pegou as páginas impressas que Maria havia preparado e começou a ler. Sua expressão inicial de deboche foi gradualmente substituída por confusão, depois por descrença, e finalmente por algo próximo ao pânico. Amanda também pegou uma cópia e seus olhos se arregalaram. "Meu Deus!" murmurou. "O que foi?" perguntou Carla, tentando espiar por cima do ombro de Roberto. Roberto não respondeu. Ele estava folheando freneticamente as páginas, procurando por erros que simplesmente não existiam. Pior ainda, ele podia ver claramente que a tradução de Maria era superior à de Amanda em quase todos os aspectos. Isso não pode estar certo", murmurou Roberto, sua voz perdendo toda a arrogância anterior. Doutora Fernando se aproximou e estendeu a mão. "Posso ver?" Com relutância visível, Roberto entregou os documentos. Fernando leu em silêncio por alguns minutos, seus olhos percorrendo cuidadosamente cada parágrafo. Como alguém que havia feito negócios internacionais por décadas, ele reconheceu imediatamente a qualidade excepcional do trabalho.
Esta é uma tradução profissional de altíssimo nível, disse Fernando finalmente, sua voz ecoando pela sala silenciosa. E não apenas tecnicamente correta, mas comercialmente inteligente. Ela adaptou terminologias específicas do mercado brasileiro e até melhorou a clareza de algumas cláusulas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto estava pálido como papel. Amanda sorria com admiração genuína e os demais funcionários olhavam para Maria com uma mistura de choque e respeito. Maria se levantou calmamente e alisou seu avental. Posso voltar ao meu trabalho agora?" perguntou, como se tivesse acabado de completar uma tarefa rotineira. "Espere", disse Dr. Fernando, levantando a mão. Ele se virou para Roberto com uma expressão que fez o diretor encolher. "Creio que você tem uma dívida a pagar." Roberto abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora de água. A realidade da situação estava começando a se cristalizar. Ele havia perdido a aposta publicamente, de forma humilhante, para uma funcionária que havia subestimado grotescamente. Eu, gaguejou Roberto. 15 mil reais, lembrou o doutor Fernando friamente. Foi essa a aposta, não foi? A tensão na sala era palpável. Todos sabiam que Roberto não tinha saída, mas também sabiam que homens como ele raramente cumpriam suas palavras quando isso significava admitir erro publicamente. Roberto olhou ao redor desesperadamente, procurando uma saída, qualquer coisa que pudesse salvá-lo da humilhação completa. Mas encontrou apenas olhares expectantes e, pior ainda, alguns sorrisos mal disfarçados de funcionários que haviam sido humilhados por ele no passado. A tradução pode ter alguns erros que não notamos ainda, disse Roberto fraquemente, fazendo uma última tentativa desesperada. Não tem, disse Amanda firmemente, surpreendendo a todos com sua coragem súbita. Eu li tudo. É perfeita. Melhor que qualquer coisa que eu poderia ter feito sozinha. Dr. Fernando cruzou os braços e olhou diretamente para Roberto. Senhor Mendonça, a empresa inteira está assistindo. Sua credibilidade como líder depende de como você lida com esta situação. Roberto sentiu o peso dos olhares de todos os presentes. Ele sabia que qualquer tentativa de fugir da aposta seria o fim de sua reputação na empresa. Mas pagar 15 mil reais para uma faxineira, admitir publicamente que havia sido vencido, era quase insuportável para seu ego ferido. Eu preciso verificar minha conta bancária, disse Roberto finalmente, sua voz saindo como um sussurro derrotado. Maria observou toda a cena com uma expressão serena. Ela havia provado seu ponto, não apenas para Roberto, mas para si mesma. 15 anos de silêncio haviam terminado com 40 minutos de digitação. Com licença, disse Maria educadamente, mas eu realmente preciso terminar minha limpeza. Ainda tenho 3 andares para acabar. E com isso, ela simplesmente pegou seu carrinho e saiu da sala, deixando para trás um grupo de pessoas que ainda tentavam processar o que havia acabado de presenciar. A notícia do que havia acontecido na sala de Roberto se espalhou pela Global Tech como fogo em palha seca. Em menos de uma hora, todos os 400 funcionários da empresa sabiam que a faxineira havia vencido o diretor em uma aposta de tradução e que ele devia 15 mil reais a ela. Maria continuou sua rotina como se nada tivesse acontecido. Ela terminou a limpeza do 23º andar, desceu para o 22º e começou a organizar as salas de reunião menores. Mas algo havia mudado fundamentalmente. Os funcionários que passavam por ela não a cumprimentavam mais com a educada indiferença de sempre. Agora havia curiosidade genuína, respeito e, em muitos casos, admiração mal disfarçada. Dona Maria chamou Carlos, um analista financeiro que nunca havia dirigido uma palavra a ela em 5 anos. É verdade que a senhora fala mandarim? Maria sorriu gentilmente enquanto limpava uma mesa de conferência. Falo algumas línguas. Sim. Algumas línguas? Repetiu Carlos, impressionado. Quantas? 5 fluentemente.
respondeu Maria naturalmente, como se estivesse falando sobre o tempo. Carlos balançou a cabeça em descrença e saiu da sala, provavelmente para espalhar essa nova informação pelos corredores. Enquanto isso, no 23º andar, Roberto estava enfrentando a crise mais humilhante de sua carreira. Doutor, Fernando havia convocado uma reunião de emergência em sua sala, e Roberto sabia que sua posição na empresa estava em jogo. Sente-se, disse Dr. Fernando friamente, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Roberto obedeceu, sentindo-se como um estudante chamado à sala do diretor. A diferença era que desta vez as consequências poderiam ser muito mais graves que uma simples bronca. Roberto, começou o doutor. Fernando, em 30 anos construindo esta empresa, eu nunca presenciei um comportamento tão inadequado de um executivo sênior. Doutor, Fernando, eu posso explicar. Você pode explicar como achou apropriado humilhar publicamente 2 funcionários? Pode explicar como achou razoável colocar o emprego de uma mulher trabalhadora em risco por causa de sua própria incompetência em gerenciar prazos? Roberto engoliu em seco. A situação saiu do controle. Mas a situação saiu do controle porque você perdeu o controle, interrompeu Fernando. E agora descobrimos que temos uma funcionária com qualificações excepcionais trabalhando na limpeza há 15 anos, enquanto você, que ganha 20 vezes mais que ela, não foi capaz de resolver um problema básico de tradução. O telefone de Fernando tocou, interrompendo momentaneamente a conversa. Fernando Silva atendeu ele. A voz do outro lado da linha era animada e falava em inglês com um sotaque chinês distintivo. Roberto reconheceu imediatamente. Era Wei Zhang, o representante da Blue Sky International. Mr. Silva, we just received the translated documents. This is absolutely exceptional work. The translation is not only accurate, but shows deep understanding of both Chinese business culture and Brazilian commercial law. We are impressed beyond words. Fernando sorriu pela primeira vez naquela manhã. I'm glad you're satisfied, Mr. Zhang. We always strive for excellence. Excellence? This is beyond excellence. Whoever did this translation deserves recognition. We would like to discuss expanding our partnership based on this level of professional competence. Após terminar a chamada, Fernando se virou para Roberto com uma expressão que misturava satisfação e desprezo. Os chineses estão impressionados com a tradução. Eles querem expandir o contrato. Roberto tentou sorrir. Isso é ótimo. Talvez possamos esquecer o incidente desta manhã e... Roberto, a voz de Fernando era gelada. Você vai pagar os 15 mil reais para a Maria. Hoje... E depois vamos ter uma conversa muito séria sobre seu futuro nesta empresa. Enquanto Roberto lidava com as consequências de suas ações, Maria havia terminado o 22º andar e estava descendo para o 21º quando encontrou Amanda nos corredores. Dona Maria, chamou Amanda, correndo para alcançá-la. Por favor, espere. Maria parou e se virou, vendo a jovem tradutora com os olhos brilhando de emoção. Eu precisava agradecer, disse Amanda, ofegante. A senhora me salvou. Se não fosse por você, eu teria perdido meu emprego hoje. Não foi nada, querida, respondeu Maria suavemente. Você é uma excelente profissional. O problema não era sua competência, era a sobrecarga de trabalho. Amanda balançou a cabeça veementemente. Mas a senhora, como aprendeu a traduzir assim? Aquilo foi magistral. Maria hesitou por um momento. Então decidiu que depois de 15 anos, talvez fosse hora de começar a compartilhar sua história. Fui formada em letras pela USP, disse ela simplesmente. Especializei-me em tradução simultânea. Amanda arregalou os olhos. USP? Mas então por quê? A vida às vezes nos leva por caminhos que não planejamos, respondeu Maria com uma sabedoria nascida de anos de experiência. Fiquei viúva jovem, com 2 filhos pequenos, precisava trabalhar imediatamente, e este foi o emprego que apareceu. Nunca me arrependi, consegui criar meus filhos com dignidade. Mas seus filhos, eles sabem...
Maria sorriu com orgulho maternal. Paulo está terminando engenharia civil e Ana cursa administração. Ambos na USP, com bolsas de estudos que conquistaram por mérito próprio. Amanda ficou em silêncio por um momento, processando a magnitude da história que estava ouvindo. Uma mulher formada em uma das melhores universidades do país, fluente em 5 idiomas, havia passado 15 anos limpando escritórios para dar educação superior aos filhos. Dona Maria, disse Amanda finalmente, a senhora é incrível. Eu quero aprender com a senhora. Pode me ensinar? Antes que Maria pudesse responder, Carla Rodrigues apareceu no corredor, procurando visivelmente por ela. Maria! Chamou Carla. Doutor Fernando quer falar com você em sua sala. Maria sentiu um aperto no estômago. Mesmo após seu triunfo da manhã, a ideia de ser chamada à sala do CEO a deixava nervosa. Ela havia passado 15 anos sendo funcionalmente invisível para a alta administração. Está tudo bem? Perguntou Amanda, notando a preocupação de Maria. Tenho certeza de que sim, respondeu Carla com um sorriso tranquilizador. Dr. Di Fernando só quer conversar. Maria acompanhou Carla até o elevador, sentindo os olhares curiosos dos funcionários que se aglomeravam pelos corredores. A notícia havia se espalhado tão rapidamente que pessoas de outros andares estavam vindo especificamente para vê-la. No 25º andar, onde ficava a sala do CEO, Maria foi recebida pela secretária de Fernando e senhora Helena, uma mulher elegante na casa dos 60, que sempre havia sido cordial, mas distante. Maria, disse Helena com um sorriso genuíno, que manhã interessante vocês tiveram. Dr. Fernando está te esperando. Maria bateu na porta e entrou na imponente sala do CEO. Fernando estava de pé atrás de sua mesa, olhando pela janela que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo. Sente-se, por favor, disse ele, indicando uma das poltronas de couro em frente à mesa. Maria se sentou na borda da poltrona, mantendo as costas eretas. Mesmo após a vitória da manhã, anos de condicionamento social a faziam sentir-se deslocada naquele ambiente luxuoso. Fernando se virou e a estudou por um momento. Maria, há quanto tempo você trabalha aqui? 15 anos, doutor Fernando. 15 anos, repetiu ele pensativamente. E em todo esse tempo, ninguém soube de suas qualificações? Nunca pareceu relevante, senhor. Eu estava aqui para fazer limpeza e sempre me esforcei para fazer um bom trabalho. Fernando se sentou em sua cadeira e se inclinou para a frente. Conte-me sobre sua formação. Maria respirou fundo e começou a falar. Ela contou sobre sua graduação em letras, sua especialização em tradução, os sonhos que havia nutrido de trabalhar em organismos internacionais. Falou sobre a morte súbita do marido, a responsabilidade de criar 2 filhos sozinha, a necessidade de aceitar o primeiro emprego que apareceu. E você manteve seus conhecimentos em línguas todos esses anos? Perguntou Fernando. Sim, senhor. Eu estudava em casa, acompanhava notícias internacionais, praticava quando podia. Nunca deixei de acreditar que um dia poderia usar essas habilidades novamente. Fernando assentiu, claramente impressionado. A empresa acabou de receber uma proposta da Blue Sky International para expandir nosso contrato. Eles ficaram tão impressionados com a qualidade da tradução que querem nos contratar para traduzir todo o material corporativo deles para o mercado sul-americano. Maria sorriu. Isso é maravilhoso para a empresa. É maravilhoso, concordou Fernando. Mas há um problema. Eles querem trabalhar especificamente com a pessoa que fez a tradução de hoje. Eles querem trabalhar com você, Maria. O coração de Maria acelerou. Comigo? Com você. Estou oferecendo uma posição como gerente de tradução e comunicação internacional. Salário inicial de R$ 12.000, mais benefícios completos, mais participação nos lucros dos contratos internacionais que você ajudar a conquistar. Maria ficou em silêncio, tentando processar o que estava ouvindo. Em uma manhã,
Ela havia passado de faxineira invisível para ser oferecida uma posição gerencial que pagaria mais em um mês do que ela ganhava em um ano. Doutor Fernando, disse ela finalmente, eu estou honrada. Mas, e meu trabalho atual? Quem vai fazer a limpeza? Fernando sorriu. Maria, com todo o respeito, você é muito mais valiosa para esta empresa traduzindo contratos milionários do que limpando escritórios. Podemos contratar 10 faxineiras com o valor que um único contrato internacional pode gerar. Naquele momento, a porta se abriu e Roberto entrou, visivelmente constrangido e carregando um envelope. Doutor Fernando, disse Roberto com voz tensa, trouxe o pagamento da aposta. Fernando gesticulou para que ele se aproximasse. Roberto, que bom que chegou. Estava justamente oferecendo a Maria uma posição como gerente de tradução e comunicação internacional. A cor drenou do rosto de Roberto. A mulher que ele havia tentado humilhar pela manhã estava sendo promovida a uma posição que a colocaria praticamente no mesmo nível hierárquico que ele. Aqui está, disse Roberto, estendendo o envelope para Maria com mãos trêmulas. Do 15 mil reais, conforme combinado. Maria pegou o envelope, mas não o abriu. Obrigada, disse ela simplesmente. Fernando observou a troca com satisfação. Roberto, aproveitando que você está aqui, gostaria de informá-lo que sua conduta desta manhã está sendo avaliada pelo conselho diretor. Espere uma comunicação oficial até o final da semana. Roberto engoliu em seco e assentiu. Posso me retirar? Pode, disse Fernando friamente. Após Roberto sair, Fernando se virou novamente para Maria. Então, o que me diz? Aceita a posição? Maria olhou para o envelope em suas mãos. Depois para o homem que estava oferecendo uma segunda chance que ela jamais havia ousado sonhar. Pensou em Paulo e Ana, que ficariam orgulhosos de saber que sua mãe havia finalmente conseguido usar sua formação acadêmica. Pensou em todos os anos de silêncio, de competência escondida, de sonhos adiados. Aceito, disse ela, sua voz firme e clara. Aceito a posição. Fernando sorriu e estendeu a mão. Bem-vinda à gerência, Maria. Que tal começarmos na segunda-feira? Isso lhe dá o fim de semana para processar a mudança. Maria apertou a mão de Fernando, sentindo que estava finalmente voltando para casa após uma longa jornada. Muito obrigada, doutor Fernando. Prometo que não vai se arrepender. Tenho certeza de que não, respondeu ele. Ah, e Maria, parabéns. Hoje você não apenas provou sua competência, mas também nos ensinou uma lição valiosa sobre não julgar as pessoas pelas aparências. Quando Maria saiu da sala de Fernando, encontrou um pequeno grupo de funcionários esperando no corredor. Amanda estava lá, junto com Carlos do financeiro, Carla do RH e vários outros colegas que raramente haviam interagido com ela antes. E então? Perguntou Amanda ansiosa. Maria sorriu, ainda tentando acreditar no que havia acontecido. Parece que segunda-feira eu começo uma nova carreira. O grupo explodiu em aplausos e parabenizações. Pela primeira vez em 15 anos, Maria Santos não era invisível. Ela era vista, reconhecida e valorizada pelo que realmente era. Uma profissional excepcional que havia encontrado finalmente o lugar onde pertencia. A notícia da promoção de Maria se espalhou pela Global Tech como uma onda de choque positiva. Na sexta-feira, véspera de seu primeiro dia como gerente, ela decidiu fazer uma última ronda de limpeza. Não porque precisasse, mas porque queria se despedir adequadamente de uma rotina que havia sido sua vida por 15 anos. Era cedo da manhã. E o prédio ainda estava quase vazio quando Maria empurrou seu carrinho pela última vez pelos corredores familiares. Cada sala, cada mesa, cada canto daquele lugar guardava memórias de anos de trabalho silencioso e dedicado. Ao passar pela sala de Roberto, ela parou por um momento. A porta estava entreaberta e ela podia ver que ele estava lá dentro, mesmo sendo apenas 6:30 da manhã. Curiosa,
Ela bateu delicadamente na porta. Entre, disse a voz de Roberto, soando cansada e derrotada. Maria empurrou a porta e encontrou Roberto sentado em sua mesa, cercado por caixas de papelão meio cheias. Seus diplomas já haviam sido removidos das paredes, e havia uma atmosfera melancólica no ambiente que antes exalava arrogância. Doutor Roberto, disse Maria suavemente. Está tudo bem? Roberto levantou os olhos, e Maria ficou surpresa ao ver lágrimas não derramadas brilhando ali. Maria, disse ele, sua voz quebrada, eu gostaria de pedir desculpas. Maria entrou completamente na sala e fechou a porta atrás de si. De não precisa. Preciso sim, interrompeu Roberto se levantando. Eu a tratei de forma terrível. Não apenas ontem, mas por anos. Eu a via como se você fosse invisível, irrelevante. E agora descobri que você é mais qualificada que eu. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Maria olhou para aquele homem que havia sido sua fonte de humilhação constante e viu, pela primeira vez, um ser humano vulnerável. Roberto, disse ela finalmente, todos cometemos erros. O importante é aprender com eles. Aprendi, disse ele, uma lágrima finalmente escapando. Mas talvez seja tarde demais. Dr. Fernando me demitiu ontem à tarde. Disseram que minha conduta foi incompatível com os valores da empresa. Maria sentiu uma pontada de compaixão. Apesar de tudo que Roberto havia feito, ela não conseguia se alegrar com o sofrimento de outra pessoa. Sinto muito, disse ela sinceramente. Roberto balançou a cabeça. Você tem um coração muito bom, Maria, mais do que eu mereço. Ele se aproximou de uma das caixas e retirou algo embrulhado em papel. Eu gostaria que você ficasse com isso. Maria desembrulhou o objeto e ficou surpresa ao ver um belo vaso de cristal com uma pequena placa que dizia Funcionário do ano 2018, Roberto Mendonça. Por que está me dando isso? Perguntou ela. Porque você merece muito mais que eu, respondeu Roberto. Você trabalhou 15 anos com dedicação, criou 2 filhos, manteve sua dignidade mesmo quando eu tentei tirar isso de você. Você é o verdadeiro exemplo de funcionário exemplar. Maria segurou o vaso, tocada pela sinceridade inesperada de Roberto. Obrigada, disse ela suavemente. Maria, disse Roberto, hesitando, você acha que eu posso me redimir? Que posso me tornar uma pessoa melhor? Maria sorriu com a sabedoria de quem havia enfrentado muito mais adversidades que ele. Acredito que todos podem mudar, Roberto. Basta ter humildade para reconhecer os erros e coragem para tentar de novo. Após se despedir de Roberto, Maria continuou sua última ronda. No 22º andar, encontrou Amanda chegando cedo, carregando um buquê de flores. Dona Maria, exclamou Amanda. Estas são para você. Todo o departamento de tradução se juntou para comprar, e Maria recebeu as flores com emoção. Vocês não precisavam. Precisávamos sim, disse Amanda firmemente. A senhora nos ensinou que competência e humildade podem andar juntas. Estamos ansiosos para trabalhar sob sua liderança. Conforme a manhã avançava, mais funcionários apareciam para cumprimentar Maria. Pessoas que ela havia visto diariamente por anos, mas que nunca haviam realmente anotado, agora faziam questão de parabenizá-la e expressar admiração por sua jornada. Carlos, do financeiro, trouxe um cartão assinado por toda a sua equipe. Maria, você nos fez repensar nossas próprias atitudes. Quantos talentos escondidos existem ao nosso redor que simplesmente ignoramos? Carla, do RH, apareceu com uma pasta de documentos. Estes são seus novos papéis contratuais. Doutor, Fernando quer que você saiba que, além do salário, você terá uma sala própria, uma assistente e orçamento para participar de congressos internacionais de tradução. Maria mal conseguia acreditar. Em 5 dias, sua vida havia dado uma reviravolta completa. Por volta das 10 da manhã, Dr. Fernando apareceu no andar onde Maria estava terminando sua despedida simbólica.
Maria, disse ele com um sorriso, gostaria que você viesse comigo. Há algumas pessoas que quero que conheça. Intrigada, Maria acompanhou Fernando até a sala de videoconferência principal. Na tela gigante, ela pôde ver 3 homens em ternos elegantes, claramente em um escritório sofisticado. Estas são as pessoas da Blue Sky International, explicou Fernando. Eles insistiram em conhecer pessoalmente a tradutora responsável pelo trabalho excepcional. Maria se sentou na frente da câmera, ainda vestindo seu uniforme de limpeza, mas carregando-se com uma dignidade natural que impressionou imediatamente os executivos chineses. Mrs. Santos, disse Wei Zhang em inglês, "It is an honor to meet you. Your translation work is the finest we have encountered in 20 years of international business." Maria respondeu fluentemente em mandarim, causando visível surpresa nos executivos. Por 15 minutos, ela conversou naturalmente sobre detalhes técnicos da tradução, cultura empresarial chinesa e possibilidades de cooperação futura. Quando a videoconferência terminou, Fernando estava radiante. Maria, eles acabaram de propor um contrato exclusivo de 5 anos. Querem que você seja a tradutora oficial de todos os negócios deles na América Latina. Maria ficou em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude do que estava acontecendo. Dr. Fernando, isso significa que você não será apenas gerente de tradução. Você será diretora de comunicação internacional, com um salário inicial de R$ 25 mil mensais, mais participação significativa nos lucros. As lágrimas finalmente vieram. Não lágrimas de tristeza ou humilhação, mas de alegria pura e alívio profundo. 15 anos de luta, de sonhos adiados, de competência escondida, haviam finalmente encontrado seu reconhecimento. "Posso fazer uma ligação?" perguntou Maria, sua voz embargada. "Claro", disse Fernando, empurrando o telefone em sua direção. Maria discou o número que sabia de cor e aguardou ansiosamente. "Alô, mãe?" Veio a voz de Paulo do outro lado da linha. "Paulo", disse Maria, tentando controlar a emoção. "Você pode chamar sua irmã? Tenho uma notícia para contar para vocês dois." Alguns minutos depois, ambos os filhos estavam no telefone, em uma ligação conjunta. "Mãe, está tudo bem? Você está chorando?" perguntou Ana, preocupada. "Estou chorando de alegria, minha filha", disse Maria. "Lembram-se de como eu sempre dizia que um dia usaria meu diploma de novo?" "Claro", disse Paulo. "E sempre acreditamos na senhora." "Bem", disse Maria, sua voz ganhando força. "Segunda-feira eu começo como diretora de comunicação internacional da Global Tech Solutions, com um salário que vai permitir que vocês se formem sem se preocupar com bolsas de estudo." O silêncio do outro lado da linha durou apenas alguns segundos antes de explodir em gritos de alegria e parabenizações. Paulo e Ana falavam ao mesmo tempo, fazendo perguntas, expressando orgulho, e Maria podia ouvir que eles também estavam chorando. "Mãe", disse Paulo finalmente, "nós sempre soubemos que a senhora era especial. Sempre soubemos que um dia o mundo reconheceria isso." "Estamos tão orgulhosos", acrescentou Ana. "A senhora nunca desistiu dos seus sonhos, mesmo quando teve que adiá-los." Após terminar a ligação, Maria se virou para Fernando, que havia assistido à conversa com um sorriso emocionado. "Doutor Fernando", disse ela, "eu gostaria de fazer uma proposta. Estou ouvindo. Gostaria de criar um programa na empresa para identificar talentos escondidos entre todos os funcionários, independentemente de sua posição atual. Aposto que há outras pessoas como eu, com competências que nunca tiveram chance de mostrar." Fernando assentiu entusiasticamente. "Excelente ideia. Será um dos seus primeiros projetos como diretora." Naquele momento, a porta da sala se abriu e Amanda entrou, seguida por uma multidão de funcionários de todos os departamentos e níveis hierárquicos. Eles carregavam cartazes, flores, presentes e sorrisos genuínos. "Surpresa!" gritaram em uníssono. Maria ficou de pé,
completamente tomada pela emoção. À sua frente estava praticamente toda a empresa, desde executivos até pessoal da manutenção, todos unidos para celebrar sua jornada extraordinária. Carla se adiantou com um microfone. Maria, todos nós queríamos expressar nossa admiração, não apenas por sua competência profissional, mas por sua graça, humildade e dignidade. Você nos ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua posição, mas em seu caráter. O aplauso que se seguiu ecoou por todo o andar. Maria olhou para todos aqueles rostos, alguns familiares de anos de cumprimentos educados, outros completamente novos para ela, e viu algo que nunca havia visto antes: reconhecimento genuíno, respeito e admiração. Obrigada, disse ela, sua voz carregada de emoção. Por 15 anos, vocês me viram apenas como a faxineira. Mas hoje descobri que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o nosso verdadeiro lugar no mundo. Ela fez uma pausa, olhando para cada rosto na multidão. Prometo que, como diretora, vou trabalhar para que nenhum talento seja desperdiçado, que nenhuma competência seja ignorada e que todos tenham a chance de mostrar do que são capazes. O aplauso foi ainda mais intenso desta vez. Entre a multidão, Maria viu rostos conhecidos: Amanda sorrindo com orgulho, Carlos acenando entusiasticamente, Carla com lágrimas nos olhos e dezenas de outros colegas que agora a viam pelo que ela realmente era. Doutor, Fernando se aproximou do microfone. Pessoal, a história da Maria nos lembra que grandeza pode estar escondida nos lugares mais inesperados. A partir de segunda-feira, ela liderará nossa expansão internacional. Mas mais importante que isso, ela nos ensinou uma lição valiosa sobre dignidade humana e perseverança. Conforme a celebração improvisada continuava, Maria se permitiu um momento de reflexão silenciosa. 15 anos atrás, quando aceitou o emprego de faxineira, ela jamais imaginou que aquele lugar se tornaria o palco de sua redenção profissional. Havia momentos em que duvidou de si mesma, momentos em que pensou que seus sonhos estavam definitivamente enterrados sob anos de rotina e responsabilidades. Mas agora, cercada por colegas que a celebravam, segurando flores e presentes, com uma nova carreira brilhante pela frente e a certeza de que seus filhos teriam todas as oportunidades que ela sempre sonhou para eles, Maria compreendeu uma verdade fundamental: os sonhos não morrem, eles apenas esperam o momento certo para renascer. As últimas palavras de Roberto ecoaram em sua mente. Você merece muito mais do que eu. Ele estava certo. Ela merecia reconhecimento, merecia respeito, merecia a chance de usar seus talentos. E, finalmente, após 15 anos de espera paciente, a vida havia lhe dado exatamente isso. A faxineira invisível havia se transformado na diretora respeitada, não por mágica ou sorte, mas por competência, perseverança e a coragem de aceitar um desafio quando a oportunidade finalmente chegou. 6 meses depois, a Global Tech Solutions havia se transformado em uma das empresas mais respeitadas do setor de comunicação internacional em São Paulo. Maria Santos, agora diretora de comunicação internacional, estava em sua nova sala no 24º andar, revisando contratos que valiam milhões de reais. A sala era elegante, mas acolhedora, decorada com plantas que ela mesma havia escolhido e fotos de Paulo e Ana em suas formaturas. No canto, em lugar de destaque, estava o vaso de cristal que Roberto havia lhe dado no dia de sua demissão. Não como troféu de vitória, mas como lembrança de que a redenção é sempre possível. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, disse Maria, levantando os olhos dos documentos. Amanda entrou, agora promovida a gerente sênior de tradução, carregando uma pasta e um sorriso radiante. Ô, diretora Maria, tenho novidades sobre o programa Talentos Escondidos. Maria sorriu ao ouvir o título. Mesmo após 6 meses, ainda se emocionava ao ser tratada com o respeito que sempre mereceu.
Conte-me tudo, Amanda. Amanda se sentou e abriu a pasta com evidente entusiasmo. Descobrimos coisas incríveis. Carlos do Financeiro é formado em música e compôs uma trilha sonora para nossos vídeos corporativos que está fazendo sucesso internacional. Regina da recepção fala 4 idiomas e agora está liderando nosso atendimento a clientes estrangeiros. E o João da manutenção... O João? Perguntou Maria, intrigada. É engenheiro mecânico formado. Ele criou um sistema de automação para nossa impressão de documentos que está economizando 40% do nosso tempo de produção. Maria balançou a cabeça, maravilhada. Quantos talentos estavam sendo desperdiçados. Exatamente como o seu foi por 15 anos, disse Amanda suavemente. Mas agora temos 23 funcionários que foram realocados para posições que realmente aproveitam suas competências. A produtividade da empresa aumentou 30% e, o mais importante, o clima organizacional melhorou drasticamente. Naquele momento, o telefone de Maria tocou. Era Dr. Fernando. Maria, pode vir à minha sala? Temos uma visita especial. Curiosa. Maria desceu um andar e encontrou o Dr. Fernando, acompanhado de uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos, vestindo um terno impecável. Maria, disse Fernando com um sorriso orgulhoso, gostaria que conhecesse Dr. Patrícia Williams, diretora regional da ONU para a América Latina. Os olhos de Maria se arregalaram. A Organização das Nações Unidas sempre havia sido um de seus sonhos mais distantes. Senhora Santos, disse Patrícia em inglês, estendendo a mão. É um prazer conhecê-la. Sua reputação chegou até nós através dos contratos internacionais que tem coordenado. Maria apertou a mão de Patrícia, sentindo uma familiar onda de emoção. O prazer é meu, Dr. Williams. Posso falar em português? Perguntou Patrícia, mudando de idioma fluidamente. Estou aqui para fazer uma proposta interessante. Os 3 se sentaram na sala de reuniões de Fernando, e Patrícia abriu uma pasta oficial da ONU. A ONU está criando um novo departamento de comunicação multilingual para projetos de desenvolvimento sustentável na América Latina, explicou Patrícia. Precisamos de alguém com sua expertise para liderar as traduções de documentos técnicos, coordenar videoconferências internacionais e servir como ponte cultural entre diferentes países. Maria sentiu o coração acelerar. Era exatamente o tipo de trabalho com que havia sonhado na universidade 20 anos atrás. Mas, continuou Patrícia com um sorriso, não estamos oferecendo que você deixe a Global Tech. Gostaríamos de estabelecer uma parceria. Você continuaria como diretora aqui, mas também seria nossa consultora principal, trabalhando em projetos que podem impactar milhões de vidas na região. Dr. Fernando se inclinou para a frente. Maria, isso é exatamente o tipo de reconhecimento internacional que sua competência merece. E financeiramente seria muito lucrativo para você e para a empresa. Maria ficou em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude da proposta. De faxineira invisível à consultora da ONU, a jornada parecia impossível, mas estava acontecendo. Dr. Amni Williams, disse Maria finalmente, seria uma honra contribuir para projetos que fazem diferença real no mundo. Excelente, disse Patrícia, radiante. Nosso primeiro projeto será traduzir e adaptar materiais educacionais sobre sustentabilidade para 5 países latino-americanos. É uma iniciativa que pode impactar a educação de 2 milhões de crianças. Após Patrícia sair, Dr. Fernando se virou para Maria com evidente orgulho. Sabe, Maria, quando te ofereci aquela primeira promoção há 6 meses, eu sabia que estava fazendo a coisa certa, mas jamais imaginei que chegaria tão longe tão rapidamente. Dr. Fernando, disse Maria com gratidão sincera, tudo isso só foi possível porque o senhor teve a coragem de olhar além das aparências. Quantos outros executivos teriam me dado essa oportunidade? Poucos, admitiu Fernando. Mas, felizmente, sua competência falou mais alto que qualquer preconceito.
Naquela tarde, Maria estava caminhando pelos corredores da empresa, agora usando um elegante blazer azul marinho que substituíra o avental de limpeza, quando se deparou com uma cena familiar. Uma nova funcionária da limpeza, uma mulher jovem de aparência tímida, estava organizando seu carrinho perto do elevador. Maria se aproximou com um sorriso caloroso. "Olá, como é seu nome?" A jovem levantou os olhos, surpreendida por ser abordada por uma executiva. Sou a Fernanda, senhora. Comecei ontem. Bem-vinda à Global Tech, Fernanda. Sou Maria Santos, diretora de comunicação internacional." Maria notou a expressão de surpresa da jovem. "Você estudou? Tem alguma formação específica?" Fernanda hesitou, claramente não esperando esse tipo de pergunta. Eu fiz pedagogia, senhora, mas não consegui emprego na área." Os olhos de Maria brilharam. "Pedagogia, que maravilha! Você sabia que nossa empresa está expandindo programas de treinamento interno? Talvez você possa nos ajudar a desenvolver metodologias de ensino para capacitação de funcionários." "Sério?" perguntou Fernanda, sua voz ganhando esperança. "Muito sério. Passe em minha sala amanhã. Quero que conheça nosso programa Talentos Escondidos." Enquanto Fernanda se afastava com um sorriso que não conseguia esconder, Maria sentiu uma profunda satisfação. Ela estava plantando sementes da mesma oportunidade que havia transformado sua própria vida. O telefone de Maria tocou. Era Paulo. "Mãe, você está ocupada?" "Nunca estou ocupada demais para meus filhos", respondeu Maria, como sempre fazia. "Ana e eu queríamos jantar com a senhora hoje. Temos algo para comemorar." "O que aconteceu?" "Ana passou no concurso para trainee em uma multinacional e eu recebi uma proposta de estágio em uma construtora renomada. Queremos agradecer por tudo que a senhora fez por nós." As lágrimas de alegria voltaram aos olhos de Maria. "Meus filhos, vocês conquistaram tudo isso por mérito próprio." "Não, mãe", disse Paulo firmemente. "Conquistamos porque a senhora nos ensinou que dignidade, perseverança e trabalho honesto sempre são recompensados. A senhora é nosso maior exemplo." Naquela noite, no restaurante elegante onde jantaram, o mesmo tipo de lugar que Maria apenas vira de longe, quando limpava os escritórios de executivos, ela olhou para seus 2 filhos, agora jovens adultos bem-sucedidos, e refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. "Vocês sabem", disse ela, pegando as mãos de Paulo e Ana. "Às vezes eu me pergunto se aqueles 15 anos de limpeza foram realmente perdidos." "Como assim, mãe?" perguntou Ana. "Eu aprendi coisas que nunca teria aprendido em um escritório tradicional. Aprendi humildade, resiliência, a valorizar cada oportunidade. Aprendi que o trabalho honesto, independentemente de qual seja, tem dignidade. E, principalmente, aprendi que nosso valor não está no que fazemos, mas em como fazemos." Paulo sorriu. "A senhora transformou uma experiência que poderia ter sido amarga em sabedoria. E agora", acrescentou Ana, "está usando essa sabedoria para transformar a vida de outras pessoas." Uma semana depois, Maria estava em sua sala preparando-se para uma videoconferência com representantes da ONU de 5 países diferentes, quando Amanda entrou com uma expressão de espanto. "Diretora Maria, você precisa ver isso." Amanda ligou a televisão da sala e sintonizou em um canal de notícias. Na tela, apareceu uma reportagem com o título "De faxineira a executiva. A história inspiradora que está mudando o mundo corporativo." Maria Santos, de 46 anos, é hoje um dos nomes mais respeitados em comunicação internacional no Brasil, dizia a repórter. Sua história, de faxineira que se tornou diretora em uma única manhã, está inspirando empresas ao redor do mundo a repensarem como identificam e aproveitam talentos. A reportagem mostrou entrevistas com o Dr. Fernando, com funcionários da Global Tech e até mesmo com executivos de outras empresas que estavam implementando programas similares ao Talentos Escondidos.
O mais impressionante, continuou a repórter, é que Maria Santos nunca perdeu sua humildade ou sua compaixão. Ela continua cumprimentando pessoalmente cada funcionário da limpeza, conhece os nomes de todos os funcionários da empresa e dedica parte de seu tempo a mentorar pessoas que, como ela, tiveram que adiar seus sonhos profissionais. A matéria terminou com uma imagem de Maria em uma reunião da ONU, traduzindo simultaneamente para representantes de vários países. Meu Deus, murmurou Amanda, a senhora está se tornando um símbolo internacional. Maria desligou a televisão e sorriu suavemente. Amanda, você sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Qual? É saber que quando eu morrer, vou deixar um mundo um pouquinho melhor do que encontrei. Cada pessoa que conseguir uma oportunidade justa, cada talento que for descoberto, cada história como a minha que inspirar alguém a não desistir, isso é o que realmente importa. Naquele momento, o telefone tocou. Era uma ligação internacional. Diretora Santos, disse a voz em inglês. Aqui é James Morrison, da Universidade de Harvard. Gostaríamos de convidá-la para dar uma palestra sobre gestão de talentos e transformação organizacional em nosso próximo simpósio internacional. Maria olhou pela janela de sua sala, vendo a cidade de São Paulo se estender infinitamente à sua frente. 20 anos atrás, recém-formada e cheia de sonhos, ela havia caminhado por essas mesmas ruas, procurando uma oportunidade para usar seus talentos. A vida havia lhe dado um caminho completamente diferente do que ela imaginara, mas havia chegado exatamente onde sempre pertenceu. Será uma honra, respondeu Maria em inglês perfeito. Após desligar, ela pegou uma foto que mantinha em sua mesa. Uma imagem dela com Paulo e Ana no dia da formatura dele, todos sorrindo radiantes. Ao lado da foto estava uma pequena placa que Amanda havia mandado fazer. Sonhos adiados não são sonhos perdidos. Maria sorriu, ajeitou os papéis da próxima reunião da ONU e se preparou para mais um dia de trabalho que fazia diferença real no mundo. A faxineira invisível havia se tornado uma líder inspiradora, mas a essência de quem ela sempre foi, uma mulher digna, trabalhadora e compassiva, permanecia inalterada. Do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento, Fernanda estudava à noite, preparando uma apresentação sobre metodologias de ensino corporativo para o programa que Maria havia criado. Na mesa, ao lado de seus livros, estava um artigo de jornal sobre a história de Maria, que ela usava como inspiração nos momentos de dúvida. Em outro canto de São Paulo, Roberto trabalhava como coordenador de vendas em uma empresa menor, tendo aprendido a tratar todos os funcionários com respeito e dignidade. Ele mantinha na carteira um cartão que Maria havia lhe dado no último dia dela como faxineira. Todo mundo merece uma segunda chance. E em 5 países da América Latina, milhões de crianças começavam a ter acesso a materiais educacionais de qualidade, traduzidos e adaptados por uma mulher que havia passado 15 anos limpando escritórios, mas que nunca havia perdido a esperança de que um dia poderia usar seus dons para tornar o mundo um lugar melhor. A história de Maria Santos havia se tornado mais do que uma jornada pessoal de superação. Havia se tornado um símbolo de que talento e competência podem estar escondidos nos lugares mais inesperados, esperando apenas por alguém com coragem suficiente para enxergar além das aparências e oferecer uma oportunidade real. E sempre que Maria passava pelos corredores da Global Tech, cumprimentando cada funcionário pelo nome, parando para ouvir suas preocupações e sonhos, ela lembrava a todos que o verdadeiro sucesso não está em quanto subimos na vida, mas em quantas pessoas conseguimos elevar conosco. A faxineira que havia sido zombada por saber idiomas havia se tornado a diretora que transformou vidas. E essa transformação continuaria se multiplicando, uma oportunidade, um sonho redescoberto, uma vida mudada de cada vez.